Olá, boa tarde, bem-vindos a mais uma rúbrica Quid Juris, que pretende esclarecer aqui as alterações à lei laboral. Em 2003 foram várias. Estamos em vésperas de entrar em vigor as medidas que foram alteradas e eu tenho comigo aqui hoje o José Maria Formosinho, advogado principal da Abreu Advogados. Obrigada pela sua presença aqui hoje. Vamos falar sobre as alterações em termos de contraordenações laborais, as sanções daí decorrentes e também até o que é considerado crime contra a segurança social. Foram várias as normas alteradas neste âmbito e eu começo por pedir para lhe pedir identificar estas alterações as mais relevantes, não precisa ser exaustivo em todas. Obrigado, Ana, pelo convite. Foram, de facto, várias as alterações feitas ao nível das contraordenações laborais e ao nível também de crime. Em termos de contraordenações laborais, nós tínhamos várias normas no Código de Trabalho cujo incumprimento não era sancionado e não eram punidos a título de contraordenação e passaram a ser. Temos outras novas normas que foram criadas e automaticamente passaram a constituir contraordenação a violação destas normas. E temos ainda normas que já eram sancionadas, mas que a contraordenação foi agravada. A classificação passou de grave para muito grave em alguns casos e de leve para grave noutros casos. A alteração mais alarmante e que tem corrido as notícias tem a ver com a omissão de comunicação de admissão de trabalhadores à Segurança Social. Isto é uma inovação, um novo crime que foi criado no Regime Geral das Infrações Tributárias. O que é que nós tínhamos anteriormente? Nós temos no Código Contributivo a obrigação de comunicar a admissão de trabalhadores. Essa comunicação deve ser feita 15 dias antes do início da atividade ou então nas 24 horas posteriores em casos excepcionais. Quem incumprisse esta obrigação era sancionado a título de contraordenação. A título de contraordenação leve, caso comunicasse a admissão nas 24 horas posteriores ao início da atividade, e era classificada como contraordenação grave caso comunicasse esta admissão 6 meses após o início da atividade. A contraordenação que era grave passou a ser muito grave e agora quem comunicar, não dentro do prazo de 6 meses, mas após estes 6 meses, passa a ser sancionado a título de crime. Um crime que tem uma moldura penal com pena de prisão até 3 anos ou multa até 360 dias de multa. Esta é a alteração mais alarmante que esta nova lei veio prever. As consequências do não cumprimento foram agravadas em relação à contraordenação que era grave e passou a ser muito grave. Além deste agravamento, também foram inseridas sanções acessórias para a prática da contraordenação muito grave, como, por exemplo, não poder recorrer a apoios, a subsídios, concorrer a concursos públicos pelo período até 2 anos. Isto foi um agravamento não só da moldura da coima, que era grave e que passou a muito grave, mas também das sanções acessórias que agora são aplicadas e não eram aplicadas, isto quando é comunicada até ao prazo de 6 meses. No limite, pode ir à prisão? No limite, na teoria dos conceitos, pode ir à prisão em caso de crime, caso a comunicação seja feita ou não tenha sido feita até ao prazo de 6 meses. Agora, em termos penais, se estivermos perante uma empresa ou um empregador que é primário, que nunca praticou uma contraordenação um crime, aliás, desta natureza, pode pedir a suspensão provisória do processo penal. O que é que isto significa? Significa que o empregador compromete-se a regularizar a situação durante determinado período de tempo. Durante esse determinado período de tempo, compromete-se também a não praticar outro crime de igual natureza e, findo este prazo, se tiver regularizado a situação e não tiver praticado mais crime nenhum, o processo é arquivado. Mas os empregadores só beneficiam disto uma vez na vida. Sendo reincidente, já não pode beneficiar da suspensão provisória do processo, e se o processo
segue mesmo para a fase de julgamento, mas entretanto também convém sempre regularizar a situação, porque depois, em termos de pena, poderá levar ou à dispensa de pena ou à atenuação especial de pena se tiver regularizado esta situação. As possibilidades de alguém ir preso pela prática deste crime são bastante diminutas, a menos que haja reincidência após reincidência e haja necessidade mesmo de prevenção. Seria eventualmente desproporcionado, não sei, se calhar se este agravamento das medidas é mais para ter um efeito dissuasor do que propriamente pretender aplicar esta E estamos também com uma moldura penal até 3 anos, o que significa que, ainda que seja aplicada uma pena de prisão, esta pode ser suspensa na sua execução também. Muito bem. Um dos temas que tem levantado mais discussão e que vários especialistas têm vindo até a considerar inconstitucional tem a ver com a proibição do recurso ao outsourcing pelo período de 1 ano em caso de despedimento coletivo ou de extinção de postos de trabalho. Qual é que é a vossa visão sobre este tema e que penalizações podem advir daqui? Isto é execuível para as empresas? Faz sentido? Essa é uma das normas mais polémicas que nós temos, precisamente porque é vista quase como uma pseudo-sanção acessória pela prática de um ato que é lícito. O que não faz sentido nenhum, não é? Quando estamos a falar de despedimento coletivo está previsto na lei, é lícito, é legal, desde que verificados determinados requisitos. Um dos objetivos que está expressamente previsto na lei para o despedimento coletivo consiste em questões estruturais, ou seja, em questões económico-financeiras, reorganização da estrutura empresarial, e muitas das empresas recorrem precisamente ao despedimento coletivo por este motivo. E para quê? Para contratar serviços a entidades externas. Isto tudo é lícito. Vir-se agora proibir o recurso a entidades externas nos 12 meses seguintes à realização de um despedimento coletivo parece mais uma sanção acessória pela prática de um ato que é lícito do que outra coisa. E coloca várias questões. Coloca a questão de inconstitucionalidade pela liberdade de iniciativa privada das empresas. Coloca a questão também da distorção da concorrência, porque temos empresas que são novas e que recorrem automaticamente a entidades terceiras, sem precisarem. Temos empresas que já tinham entidades terceiras. E viola também, nesta medida, o princípio da igualdade. Por isso, esta norma, ou eu muito me engano, ou quando for sujeita à fiscalização por parte do Tribunal Constitucional, irá ser chumbada, certamente. Muito bem. Outro tema polémico tem a ver com a avaliação e atribuição de bónus em função da assiduidade. O que se diz é que pode levar a práticas discriminatórias. Sim. As práticas discriminatórias já era uma contraordenação que estava prevista na lei. E manteve-se. Aquilo que se fez foi adicionar-se mais uma presunção, em que são consideradas também práticas discriminatórias quaisquer diferenças em termos de atribuição de prémios, em termos de avaliação e progresso na carreira. Agora, como é que isto se vai aplicar no futuro é algo que é impensável. Todos nós, ou pelo menos as pessoas que passam por processos de avaliação, distribuição de prémios, não há ninguém que não se sinta injustiçado há 1 ano, pelo menos na vida, não é? Há bastantes pessoas, a seguir à publicação da avaliação ou da atribuição de prémios, que reclamam, que consideram que foram tratadas de maneira desigual relativamente a outros pares. Estas pessoas depois podem configurar isto como uma prática discriminatória, pelos motivos que elas entenderem. Não é? Agora, como é que o julgador, o juiz, vai decidir se esta prática é discriminatória ou não é? Como é que o juiz vai aferir da bondade ou não dos critérios para a atribuição de uma avaliação, ou mesmo dos critérios e do número a que correspondem os prémios dessa avaliação e os prémios que são atribuídos. Isso vai ser muito difícil, porque a avaliação, para respeitar isto, obviamente, e todas as avaliações têm que se basear em critérios o mais objetivos possíveis
para que possa ser defendida essa avaliação e essa atribuição, mas depois, obviamente, que as empresas também têm critérios subjetivos. Critérios de quem abraça a cultura da empresa, quem veste a camisola. São... Exato, mas dentro dessa subjetividade, e que é muitas vezes insindicável vir estar aqui a discutir e o que terá a estado na atribuição. gênese desta alteração? Porquê? Eu acho que a gênese terá sido mais formas de remuneração encapotadas, em que a remuneração era mínima e os prémios serviam para quase distinguir escalões. Mas a forma como foi colocado pelo legislador esta norma dá aso a muita discussão. E que, mais uma vez, consequências é que pode haver aqui neste e no caso anterior que falámos do não cumprimento? O não cumprimento é sempre sancionado como uma contraordenação. Nestes casos, estamos a falar de contraordenações muito graves e estas são sancionadas com coimas que podem ir até aos 61 mil euros. Para além depois de sanções acessórias que podem até ir à interdição do exercício da atividade. Mas dadas aqui as particularidades e as deficiências, digamos assim, da lei... Acho que são as duas normas que vão criar mais jurisprudência disforme, digamos assim. Uma delas acho que não vai criar muita jurisprudência, acho que fica logo barrada pelo Tribunal Constitucional e não será mais aplicada. Relativamente às práticas discriminatórias, estou curioso para ver os casos que existirão, os motivos que vão ser alegados, o que é que se vão considerar como critérios para aferir a avaliação e a atribuição de prémios e o que é que poderá constituir uma prática acessória. Isso temos margem para muita discussão em termos de jurisprudência, doutrina também, claro. E o que é que podem ou devem aqui as empresas fazer? É continuar, enfim, a sua atividade de acordo com aquilo que acham que, enfim, e que acham que é legal, como, enfim, na questão do outsourcing e nestes temas? Eu acho que nós temos possivelmente um pedido de fiscalização para o Tribunal Constitucional ainda antes de alguém vir a ser, digo eu, posso estar enganado, isto demora muito tempo, mas somos capazes de ter um chumbo do Tribunal Constitucional antes sequer de alguém aplicar a norma. Em relação à minha sugestão para as empresas, no que se refere às práticas discriminatórias, este novo ponto é preocuparem-se em fundamentar bem quer os critérios, quer depois de fundamentar os critérios, fundamentar a atribuição de nota. Tentar ser o mais objetivo possível e quase desvalorizar critérios subjetivos da lei. Muito bem. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigada também a quem esteve a assistir. Espero que tenha sido útil. Até breve.